A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite para todos. Novamente estamos aqui nesse canal para trazer uma mensagem do Senhor para você. Essa é a quarta mensagem pregada na sequência, referente à segunda carta de Paulo a Timóteo, e cada uma delas foi escrita por Paulo. No capítulo 1, Paulo dá a recomendação a Timóteo para que ele guarde o Evangelho. No capítulo 2, ele dá outra recomendação para Timóteo para que ele sofra pelo Evangelho. No capítulo 3, ele dá outra recomendação a Timóteo para que ele permanecesse no Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. No capítulo 4, Paulo traz essa recomendação a Timóteo para que ele pregue o Evangelho. As três mensagens anteriores estão no nosso canal, você pode acessá-las e assistir as quatro mensagens na sequência. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever no nosso canal, curtir a mensagem, compartilhar e ativar o sininho de notificações. E se você quiser também comentar essa mensagem, é só escrever seus comentários abaixo da mensagem. Antes de iniciarmos a mensagem, eu gostaria de orar com você. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Vemos como ela é linda, Senhor, como ela tem lições valiosas e importantes para a nossa vida. Que esse momento seja um momento poderoso nas nossas vidas, que venha fazer com que possamos refletir e pensar na mensagem de Paulo a Timóteo e trazer para os nossos dias e aplicá-la em nossas vidas. Guarda a nossa igreja, guarda esta pessoa que está assistindo essa mensagem, onde ela estiver, que seja agora impactada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler um texto que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2. Esse é o texto da palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Esse capítulo também contém as últimas palavras proferidas ali ou escritas pelo apóstolo Paulo, e são certamente as últimas que foram preservadas. Elas foram escritas ali semanas ou até mesmo dias de ser decapitado como mártir lá na Via Ápia. Paulo trabalhou por 30 anos ininterruptos como evangelista itinerante. Fez o que ele descreveu no próprio capítulo, no versículo 7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora ele aspira a um prêmio, e o prêmio que ele aspira está no versículo 8: desde agora está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, Paulo, preso ainda, e próximo da sua morte, faz essa última recomendação a Timóteo. E no início do capítulo, diz a palavra de Deus, ele usa um termo que é interessante para nós, diz assim: conjuro-te perante a Deus. Essa palavra conjuro-te, no grego, diamartiromai, que significa testificar sob juramento numa corte de justiça. A exortação de Paulo era endereçada a Timóteo, mas também a cada cristão que se apropria dessa palavra e que entende essa palavra, o sentido de que Paulo está dizendo a Timóteo. Paulo, ainda como falamos nos outros capítulos que pregamos, que Paulo considerava Timóteo um jovem pastor inexperiente e que iria enfrentar muitas dificuldades no seu ministério, e também ele o julgava como fraco. E Paulo está nesse momento o encorajando nesta carta para as dificuldades que ele iria enfrentar no seu ministério adiante. E há três aspectos que nós podemos levantar nessa exortação de Paulo a Timóteo. Primeiro, nós podemos levantar essa exortação de Paulo a Timóteo, segundo a natureza dessa exortação. Paulo diz para Timóteo assim: prega a palavra. A mensagem que Timóteo deveria comunicar
é chamada de palavra. Se é chamado de palavra, não no sentido de que nós entendemos hoje como palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus, a Bíblia como nós temos hoje, estava sendo escrita quando ele estava dirigindo esta carta a Timóteo. Então não era esta palavra. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, aprenda esta palavra, ou melhor, prega esta palavra. Que palavra? A palavra proferida por alguém. E aí a palavra que ele estava dizendo para Timóteo pregar era a palavra que ele mesmo proferia. E no capítulo 1, nós vemos que é idêntica à palavra que ele está dizendo no capítulo 1, que ele chama de depósito, né? É idêntica ao depósito, aquilo que eu preguei para você. E no quarto capítulo é equivalente aqui, como nós vemos, à sã doutrina, no versículo 3. Pois virá um tempo que não suportarão a sã doutrina. E no versículo 4, fala que é a palavra da verdade. Olha o versículo 4 que diz: eles se recusarão a dar ouvido à verdade. E no versículo 7, ele também chama essa palavra, completei a carreira e guardei a fé. Chama essa palavra também de fé. Não é só ouvir a palavra, como Timóteo foi instruído por Paulo. Não era somente para ouvir essa palavra, mas além de ouvir, era necessário que ele guardasse essa palavra. Era necessário que ele sofresse por esta palavra. E é necessário que ele permanecesse nessa palavra. E por fim agora é necessário que, por mais que essas outras recomendações foram iniciais, agora é necessário pregar essa palavra. E Paulo também dá uma recomendação a ele nesse mesmo versículo, dizendo que essa pregação ela deveria ser urgente. O versículo 2 diz: insista em anunciá-la. Ou seja, a insistência da pregação da palavra de Deus, ela não está sendo dirigida no sentido assim de agressividade, mas no sentido de não seja preguiçoso. Insista em pregar essa palavra, né? Insista em anunciá-la. A segunda recomendação dentro desse mesmo texto é que ela fosse proclamada de maneira contextual, para que ela fosse algo para corrigir, repreender e exortar. Essa palavra que deveria ser pregada insistentemente, e essa palavra tinha uma proclamação contextual, com o sentido de correção, de repreensão e de exortação. E também nós vemos aqui interessantemente nesse texto que ele fala assim, uma proclamação também paciente. Não é forçar uma decisão, como nós vemos hoje muitas pessoas por aí afora, né? Pregam essa palavra e forçam insistentemente. Eu faço aqui uma crítica. É óbvio que pode ser que você entenda de uma maneira e outros vão entender de outra, mas por mais que tenhamos técnicas de oratória, por mais que tenhamos conhecimento da ciência humana, da arte de falar em público ou qualquer outra coisa semelhante a essa, nascido com uma motivação humana para que eu consiga colocar ou colocar uma ideia na cabeça de alguém para que essa pessoa a aceite, é nesse sentido que Paulo está dizendo aqui, seja paciente, porque eu não posso forçar alguém a tomar uma decisão, mas eu tenho que esperar os resultados com a ação do Espírito Santo de Deus. É nessa paciência que Paulo fala para Timóteo. E nós vemos assim também, que existem pessoas que são bombardeadas com a palavra de Deus de tempos em tempos. E em um determinado momento da vida dá um estalo e ela se decide pelo Senhor. No tempo do Senhor, através da ação do Espírito Santo de Deus, e é o que Paulo está dizendo para ele, olha, seja paciente, uma proclamação paciente, apesar de uma proclamação insistente, apesar de uma proclamação contextual, onde você vai ensinar a corrigir, a repreender, a exortar, mas também, por fim, ele diz assim, que ela seja também uma proclamação inteligente. Inteligente, ou seja, que não simplesmente a palavra fosse falada de qualquer maneira, mas que além de ser pregada, ela precisava ser ensinada. Hoje que nós vemos em muitos lugares, em muitos púlpitos, e muitos pastores que têm deixado de lado o ensino da palavra de Deus.
E nós precisamos zelar por isso, ensinar a palavra de Deus, ensinar e pregar de maneira inteligente, para que ela venha surtir efeito nas pessoas, para que ela venha tocar em pontos importantes da vida das pessoas. E Paulo, num segundo momento aqui, além essa é o primeiro aspecto dessa exortação. O segundo aspecto da sua exortação, ou seja, o primeiro é a natureza da exortação, o segundo aqui é a base da exortação. Paulo fala para Timóteo olhar para 3 direções, e os versículos que se seguem vão dizer isso, para que ele olhasse para Jesus Cristo, para que ele olhasse para o cenário que estava à sua volta, e para que ele olhasse para Paulo também naquela situação na beira da morte. Timóteo, olhe para essas 3 direções, para Cristo, para o seu entorno, e olhe para mim, olhe para a minha situação agora, face à beira da morte, está pronto para morrer. E é isso que ele recomenda a Timóteo, que a base da sua exortação seria essa. E o terceiro aspecto dessa exortação, ele faz uma ilustração à exortação. Paulo faz mais do que exortar Timóteo agora aqui. Ele não diz somente para Timóteo pregar a palavra, né? A base para essa sua pregação também não estava baseado em uma teoria, mas ele diz assim, olha, Timóteo, a base do que você vai pregar, ele dá uma ilustração partindo do seu próprio exemplo de vida. E ele dá o seu exemplo dizendo dos problemas que ele enfrentou, né, por pregar a palavra e a razão por qual ele se encontrava ali encarcerado do Senhor, preso. Primeiro, ele diz a ele assim, deu o exemplo dele dizendo a respeito do abandono dos amigos. Muitos de nós, quando recebemos o Senhor Jesus e quando mudamos de vida, aqueles que antes diziam que eram os nossos amigos, por vezes nos abandonam. E o estilo de vida que nós passamos a ter não é mais o mesmo estilo de vida. E Paulo está dizendo para Timóteo, olha, os meus amigos me abandonaram. Fui abandonado pelos meus amigos. Segundo exemplo que ele fala também, eu sofri uma forte oposição de Alexandre, o latoeiro, que era aqueles que trabalhavam com cobre, com ferro. E diz a ele nesse capítulo também que ele sofreu uma forte oposição desse Alexandre. E o exemplo que ele estava dizendo, olha, você pode sofrer uma oposição grande também. E pela própria posição de Timóteo, Paulo diz isso a ele, fala, você é jovem, inexperiente, você é tímido, você é fraco, pode ser que eles vejam em você alguma dessas qualidades ou defeitos em você e possam usar como oposição contra você também. E aí, por fim, ele diz assim, nessa ilustração dessa exortação da sua própria vida, ele diz que ninguém foi ao seu favor ou em sua defesa. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que pode ser que você também, em algum momento, por causa da palavra de Deus, tenha sido injustiçado. Ninguém neste mundo foi em sua defesa, mas o Senhor é aquele que nos defende, Ele é o nosso advogado. Paulo faz essa recomendação e por fim, no capítulo 4, que é um capítulo com 22 versículos, Paulo tem a consciência dessa dificuldade e ele tenta conscientizar Timóteo também a respeito dessas dificuldades. Então ele tem consciência das dificuldades internas que Timóteo mesmo tinha, né, como todas essas que já mencionei e já é mencionado nos 4 capítulos da segunda carta de Paulo a Timóteo, né, as características de Timóteo. Então você vai ter essas dificuldades internas e também você vai ter dificuldades externas, que no caso é a oposição, né? Mas ele deixa 4 recomendações para Timóteo nessa carta, que eu tenho certeza que todas as vezes que você ouvir alguma coisa a respeito do livro da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai se lembrar dessas. Ele deixa 4 recomendações. Guarda o Evangelho. Guarda porque ele é um tesouro inestimável, no capítulo 1. No capítulo 2 ele diz assim, sofre pelo Evangelho. Sabe por quê? Por ser uma pedra de tropeço ao orgulho.
Você vai sofrer pelo Evangelho porque ele é uma pedra de tropeço ao orgulho. No capítulo 3 ele fala para Timóteo, permanece no Evangelho, porque o Evangelho é verdade de Deus. É isso que ele está dizendo. E agora no capítulo 4 ele fala, prega o Evangelho, porque o Evangelho é a palavra é a boa nova da salvação. É isso que você precisa pregar. Timóteo era necessário ao seu tempo. Ele foi importante ali no seu tempo, no momento em que ele viveu, na era em que ele viveu, na época em que ele viveu. Mas Paulo dá duas exortações finais aqui no capítulo, no versículo 17 e depois no versículo 18, e a última saudação na bênção no versículo 22. No versículo 17, ele diz assim, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Em tudo isso que eu vivi, Timóteo, o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. E ele diz esse exemplo, da mesma maneira que foi comigo, com certeza vai ser com você. No versículo 18, ele diz assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Olha que bênção. Era a certeza de que Paulo tinha ali, né? Era a certeza de que ele tinha ali. E no versículo 22, ele diz assim, o Senhor esteja com o seu espírito e a graça esteja com você. Então, essas duas recomendações de Paulo no versículo 18, e no final ele deixa aquilo que primeiro ele recebeu, a graça de Cristo. Ele recebeu a graça de Cristo. Ele diz assim, eu recebi a graça de Cristo, mas a Ele a glória. Então nós não devemos ter outro desejo, a não ser esse em nossas vidas. Que a Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Olha o versículo 18. Aí no final, a Ele a glória para todo sempre. Amém. Timóteo, não se esqueça disso. Que, olha o que ele diz, e eu digo hoje para você que está me ouvindo essa mensagem, versículo 17, o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Olha, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. Versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. E no final do versículo 18 diz, a Ele a glória para todo sempre. Amém. Repete isso aí comigo na sua casa, meu irmão. Hoje eu sei que você não pode estar ao lado de alguém, senão eu falaria para você, olha para o teu irmão que está ao seu lado e diga para ele. Você deve estar com saudade disso também, né? Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele, a Ele a glória para todo sempre. Amém. Que essa mensagem chegue para você no momento oportuno. Que o Senhor te fortaleça e que você permaneça na palavra, que você entenda tudo isso que nós pregamos nessa série de 4 mensagens. E por fim agora, nesses dias, que você seja usado pelo Senhor para pregar esta palavra onde você estiver. E a pregação, ela deve ser do cristão. Mesmo quando você não tiver nenhuma oportunidade de proferir nenhuma palavra, que você pregue mesmo de boca fechada, com o seu testemunho, a transformação que Cristo fez na tua vida, e que essa seja a palavra da igreja nessa noite. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai, te agradeço nessa noite por esta palavra. Obrigado pela revelação vinda do teu trono na vida do apóstolo Paulo, Senhor, escrevendo ao jovem pastor Timóteo e hoje chegando até nós, provocando o mesmo efeito em nós. Ó Pai, porque a tua palavra é viva, que o teu Espírito é o mesmo, e o Senhor é o mesmo, nunca mudou e nunca mudará, Senhor. Portanto, abençoa esse meu irmão que ouve essa mensagem, abençoa essa igreja, Senhor, ó Pai, que continue pregando a palavra, Senhor, que continue guardando a palavra, que continue sofrendo pela palavra, Senhor, ó Pai, que possamos não deixar, permanecemos na palavra e não deixar que nada, Senhor, ó Pai, venha se misturar a ela para tirar, Senhor, dela, Senhor, os conceitos verdadeiros que ela contém, Senhor. A tua palavra foi inspirada, Senhor,
inspirada pelo Senhor, homens inspirados pelo Senhor, a escreveram para que hoje nós pudéssemos, Senhor, ó Pai, receber essa inspiração do Teu Espírito na nossa vida. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa família, abençoa a nossa semana, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.